Relativamente à discussão do diploma que o PCP nos trouxe a esta casa, cumpre dizer o seguinte, e uma vez ouvida todos os partidos com assento nesta casa. Em primeiro lugar, há aqui uma tentativa bicéfala de escamotear a incapacidade que alguns, nomeadamente que nesta casa são oposição, têm na governação nos seus municípios. Porque eu diria, até subejamente conhecido, e foi publicado ainda há pouco tempo, que o desemprego, ou a taxa de desemprego, foi galopante no concelho de Santa Cruz, muito bem governado aqui pela JPP, ironia, e também o concelho do Porto Muniz. Concelho do Porto Muniz. E era importante, se calhar, percebermos que o quadro negro que a JPP pinta nesta casa demonstra o quadro negro das suas opções, da sua governação e da capacidade de atrair investimento, pese embora tenha desemprego e que isso possa estar relacionado com vários fatores, inclusivamente com um concelho com muita juventude, mas num concelho de muita juventude há também 4 milhões para se gastar em radares. E isto é importante que não se esqueça que são as prioridades da JPP. Mas podíamos falar do exemplo também dessa gestão brilhante, que é a gestão do Partido Socialista no Porto Muniz, que é também a par do partido que anteriormente referi, aquele que governa a Câmara do Porto Muniz. E a Câmara do Porto Muniz seguramente não terá um problema de grande população jovem, pelo contrário, terá uma grande população, ou uma população maioritariamente envelhecida. E esses apoios que são muitas vezes dados ao clube, onde está um dirigente do Partido Socialista, onde está as instituições governadas por muita gente ligada e afeta ao Partido Socialista, não tem uma resposta não só para o emprego, mas também para os apoios sociais e esta precarização dos apoios. Portanto, é isto que a gente pode ver nos sítios onde os dois partidos que intervieram, para além do partido proponente, são poder e governam e têm o seu espelho. Mas é também interessante percebermos que para alguns deputados do Partido Socialista nós temos, primeiro, uma noção de que há uma distribuição a granel, como aqui foi dito, dos apoios sociais, mas que já estariam disponíveis para a distribuição a granel, se fossem eles a dar ou a fazer com o chapéu alheio. E isso é uma coisa que é sintomática da forma de estar do Partido Socialista, que é, faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. E nesta lógica de apoios, e nesta lógica da ajudinha e da mão estendida, que ali, quando referi, que é uma realidade que a nossa governação tenta combater e que gerou uns à parte e uns risos do Partido Socialista, o exemplo que temos é que nos sítios onde governam, quer a JPP, quer o PS, há mais precariedade, há mais desemprego e há mais necessidade de apoios sociais. Há mais subsídio à dependência, porque também 24 anos nos Açores permitiram-nos perceber que com uma população inferior tem o triplo dos beneficiários do rendimento social de inserção. E isso, se calhar, é uma matéria que alguns tentam escamotear. Mas há aqui uma questão que não deixa de ser importante. É que não se consegue perceber que muitas vezes não se pode, não por clientelismos partidários, ao contrário do que alguns querem fazer, mas do ponto de vista do direito administrativo, a tutela de que não existe entre a Câmara, as câmaras e o Governo Regional nunca permitiria uma fiscalização e uma atribuição destes apoios. Mas o Partido Socialista, que até é poder em algumas câmaras, sabe que isso é assim. Tanto assim é que só uma junta de freguesia do Partido Socialista é que concorreu a estas verbas. E, portanto, nenhuma outra Câmara, nenhuma outra instituição recorreu a estas verbas porque sabe que, juridicamente, havia aqui um problema. Agora, não era possível porque o Tribunal de Contas não controlava. Agora, há aqui uma questão que é fundamental e termino, que é a erradicação da pobreza, da situação do sem-abrigo, das pessoas e das instituições em vulnerabilidade. Deve ser um desígnio nacional e deve ser um desígnio que, nas questões estruturantes, tem e deve ser acompanhado pela República. Se assim não for, terei sérias dúvidas, não do nosso sentimento de sermos Portugal, nada disso, bem pelo contrário, mas tenho sim sérias dúvidas
de que, de facto, se cumpra um princípio de coesão, continuidade e de Portugalidade nestes territórios que dão muito mar e muita dimensão ao nosso país. Muito obrigado.